Bom, então vamos ver pH e pOH. Qual o conceito de pH? pH é uma medida de acidez ou da basicidade de um meio. Muitas vezes a gente tem dúvida, por exemplo, se uma água ela é própria para o consumo. Uma água própria para o consumo, ela tem um padrão de qualidade. Como que a gente determina esse padrão? Esse padrão é medido através do pH e outros parâmetros de qualidade. O pH de uma água tem que estar por volta de 6 a 9. Tá? Um shampoo, por exemplo, ele tem que ter um pH 6, um pH levemente ácido. Nós vamos ver agora, com a demonstração que eu vou fazer, o que é pH e pOH, e depois a gente vai ver uma escala de acidez, que ela vai de 0 a 14, sendo que 7,5 significa um pH neutro. Então nós temos pH neutro 7, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. Tá? E essa medida de pH ela é usada para que possamos avaliar a qualidade de algum produto, alguma substância, tá bom? Ou de um meio que a gente esteja trabalhando. Para análise, por exemplo, de escória, ácido carbono, é importante, análise de água, é importante que nós tenhamos, por exemplo, um pH 10 para determinação de cálcio e magnésio. Tá? O sangue tem que ter o pH por volta de 7,4, e aí entra um tampão, que é um sistema que nós vamos ver posteriormente. Mas vamos lá, então, primeira coisa, o equilíbrio iônico da água. A água, na forma líquida, ela mantém um equilíbrio químico, né? Está representado aqui por duas semisetas, podia ser duas setas completas ou até um igual. Então a gente vai separar o hidrogênio da hidroxila, que é o H. Quem está à esquerda, positivo, quem está à direita, negativo. Vocês vão ver que o hidrogênio à esquerda a gente vai sempre considerar como H+, tá? Está em meio aquoso, está dissolvido em água. E o H sempre vai ser um menos, a hidroxila, também em meio aquoso. Se eu for escrever o equilíbrio desse processo, então tem a constante de equilíbrio, vai ser igual a concentração de produto dividido pela concentração do reagente. Tá certo? Isso aqui é a constante de equilíbrio. Bom, elevado a seus coeficientes, como no caso aqui 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, a constante se mantém assim. Tá? Agora, a constante em relação à água, a concentração da água é constante, então vai ser uma nova constante. Eu tenho aqui a constante de equilíbrio e eu tenho aqui a concentração da água constante. Por que constante? De cada 500 bilhões de moléculas de água, apenas uma faz a dissociação, ou seja, a quebra em íons. Tá? Consequentemente, a concentração da água é constante. Bom, vou aplicar aqui a propriedade fundamental das proporções, né? Que é multiplicar em cruz. Então, vou multiplicar aqui, multiplico aqui. 1 vezes concentração de H+, vezes concentração de OH-, K vezes K'. Então, K vezes K', quando eu multiplico duas constantes, eu gero uma terceira constante. Então, KW, né? W de água em inglês, constante da água vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tá bom? A 25 graus Celsius, porque as constantes elas dependem da temperatura, termodinamicamente falando. A 25 graus Celsius, a constante em relação à água, ela vale 10 a menos 14. Tá bom? Logo, nós vamos fazer o quê? Concentração de H+, vezes a concentração de OH- vai ser igual a 10 a menos 14. Achamos essa relação. Tá certo? E eu vou fazer o quê? 10 a menos 14 é um número muito pequeno, tá? Uma exponencial pequena. Como se eu pegar e dividir um número por 10 elevado a 14. Vai dar um resultado muito baixo, muito pequeno. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar menos log. Log porque eu vou transformar de exponencial e logaritmo, são funções opostas, então eu vou transformar de um número muito pequeno para um número inteiro, ou um número maior, pelo menos bem maior.
E menos log por causa desse menos, que eu vou transformar num valor positivo. Então, vou fazer aqui, aplicar menos log. E eu tenho que fazer dos dois lados, né? Da equação para manter a igualdade. Então, log tá aplicando aqui concentração de H+, vezes concentração de OH-, menos log, né? Menos log de 10 a menos 14. Tá bom? Aplicando propriedade de logaritmo, então eu vou ter aqui vai virar uma soma de logaritmo. Produto é igual a soma de logaritmo. Mais menos log da concentração de OH-. Tá bom? Aqui o que acontece? Propriedade de logaritmo, esse menos 14 aqui vai vir aqui para frente. Tá certo? Então nós vamos ter esse menos 14 aqui, vindo aqui para frente. Vai ser menos 14, menos com menos dá 14. Tá? Log de 10 na base 10, que é igual a 1. Tudo isso aqui vai ser igual a 1. Tá bom? Definindo. pH igual menos log da concentração de H+, e POH igual menos log da concentração de OH-, temos. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, pH, tá bom? Essa outra parte, pOH. Então, nós vamos ter o quê? pH mais pOH, né? pH mais pOH vai ser igual a 14. Ou seja, nós vamos ter uma relação onde a acidez mais basicidade, o total é igual a 14. Nós vamos ter uma escala, então, que nós vamos ver daqui a pouco, que vai de 0 até 14. Tá certo? Valeu!